Balanço Geral entrevista um dos sobreviventes da chacina no Portão, em Curitiba. Há pouco, Daniel Santos e Otoniel Silva estiveram frente a frente com este homem. Daniel, o que foi que essa pessoa sobrevivente disse a você? É material exclusivo, é reportagem exclusiva, apuração exclusiva da nossa produção e do nosso repórter Daniel Santos e do Otoniel Silva. Você não vai ver outra emissora aí, não. É só aqui. Chega mais, Daniel. A gente vai saber os detalhes, Jason, do momento em que esse motorista é surpreendido pelos balaços, o momento em que ele é baleado. São pelo menos 9 tiros. 9 tiros. Raspão no pescoço, raspão no braço, tiro que entrou no músculo, transfixou. Tiros nas nádegas, foram pelo menos 4 a 5 tiros só nas nádegas. E mesmo com esses balaços, ele ainda consegue correr com muita dificuldade, sim, joga no mato de qualquer jeito, porque é para salvar a pele, salvar a vida dele. Naquele instante, cai numa lagoa, cai num rio e dali ele é protegido, vamos colocar dessa forma, por um morador que pergunta: quem está aí, o que está acontecendo? Ele se identifica para um morador, diz: olha, eu fui baleado, acabaram de meter bala ali no nosso carro, acho que mataram todo mundo. E esse morador então dá guarita para ele, protege este rapaz atrás de um banheiro, até que os assassinos que estavam dentro da mata, atrás dele, os assassinos deixassem ele de lado e fossem embora. Esse rapaz, o sobrevivente, falou com o Balanço Geral com exclusividade, contando detalhes da amizade que a mulher dele, manicure, trabalhava num salão de beleza, tinha com a outra vítima, com a mulher. Aqui perdeu a vida, né? A Chayane. Então a Chayane, no salão de beleza, conhece essa menina. A amizade, as duas voltaram a ter recentemente, aproximadamente 20 dias. Primeiro pedido de favor: ô amiga, meu marido tá precisando, a gente tem as crianças pequenas, a gente precisa ir lá no portão. Vocês não levam a gente lá, não? Leva lá, faz favor. Tá bom, vocês pagam a gasolina, pagam o combustível e a gente leva vocês até o bairro Portão. Chegando no bairro Portão, esse rapaz tem uma ligação. Ele fala com uma outra pessoa para resolver algum problema. Esse motorista não pergunta do que se trata. Nada disso, nada. Aí vem um segundo pedido de favor. Será que você não pode levar a gente novamente lá no bairro Portão? Ó, gente, é a segunda vez, então. Mas assim, ó, arrumem o combustível, né? Pagando a gasolina, que mal tem. Eu levo vocês até lá. Segundo ele, estava no lugar errado, na hora errada, prestando favores à pessoa errada por uma amizade da mulher dele com a outra mulher que estaria envolvida com uma criminalidade, estaria envolvida com o tráfico de drogas. É exclusivo. Vamos acompanhar a partir de agora, no Balanço Geral, o sobrevivente da chacina no bairro Portão. 6 dias que ele saiu do hospital. É a primeira vez que ele dá uma entrevista para falar sobre os acontecimentos daquela noite no bairro Portão. Primeiro, o que vocês estavam fazendo ali? Um favor. Estava fazendo um favor pro rapaz, levar ele no encontro, não sei com quem era. E depois chegamos no local. Mas como é que foi essa conversa? Você estava na tua casa? Eu estava em casa. Eu trabalhei e durante... o casal? Eles estavam na casa deles. Certo. Durante o dia eu trabalhei, cheguei do no mesmo terreno? Não, eles moram longe da minha casa. Certo. Eles eram morador novo, tenho conhecimento, tinha contato com a minha mulher, pediram um favor para trazer eles no bairro Portão. A gente pediu a gasolina e veio trazer. Certo. Chegamos no local, fomos esquartejados de bala. O que você lembra daquele momento dos disparos? Só vi bola de fogo, não vi mais nada. Só lembro que eu tinha que correr. Mais nada. Os atiradores disseram algo antes de começar os disparos? Não, chegaram atirando já. Você aparece numa outra imagem correndo. Tem um morro para chegar no muro. Eu saí, caí na grama, corri do lado do muro até chegar no mato. Porque se fosse só muro, eles iam me alcançar e iam atirar ainda. No momento que eu cheguei no mato, pulei para dentro do mato, eles entraram junto atrás. Entrou 2 e ficou 2 para fora do carro. Ah, eles entraram na mata? Entraram atirando em mim ainda atrás no mato. Corri que eu até caí dentro do rio, no mato. Aí um senhor tinha uma luz acesa numa casa. Pulei para dentro do terreno dele, ele me escondeu até a polícia chegar para me retirar da casa. Você levou quantos tiros? Eu levei 4 nas costas aqui, no cóccix. E levei 2 no braço.
um raspão no pescoço, um raspão na perna e um no ombro. Como é que você conheceu esse casal? Você e sua esposa, como é que vocês conheceram esse casal? Eu acho que ela conhecia de antes já, que ela é manicure, né? A mocinha, ela era casada com outro rapaz, eu acho que antigamente, e ela se conhecia. E esse rapaz eu não conhecia ele, fazia uns 20 dias que nós tivemos conhecimento bem com eles, assim, aproximação, sabe? Como se deu essa aproximação? Fisicamente, assim. Primeiro o favor que a gente fez pra eles, eles pediram, como eles têm criança pequena, né? Aí falamos, não, a gente leva, só abastecer o carro que nós levamos. Qual foi o favor? Ele pediu pra nós trazer ele aqui no bairro, aqui no portão, né? Era o portão, acho. Ele disse que ia encontrar, acho que era cunhado. Isso quantos dias antes da chacina? Foi uns 10 dias antes, mais ou menos, que eu me lembro bem. E aí depois, nessa segunda vez que ele veio, ele já era uma emboscada para ele. Sabia do histórico dele, desse casal? Ele era faccionado, essas coisas, eu não sabia. Você viu aquelas imagens que nós da RIC TV mostramos, a perseguição, o acompanhamento da PRF, um veículo que foi apreendido lá em Santa Catarina, aquelas armas, carregadores, munição, te remete ao que aconteceu no portão ou não? Cara, eu acho que pelo tamanho dos pentes é aquilo mesmo, né? Porque é muita bala, né? Não ia ser qualquer arma pra soltar tanta bala daquele jeito. E os pentes deles dá pra ver no vídeo que é tudo alongado, né? Então eles estavam bem armados, mano. Houve a prisão, né, depois, pela Polícia Rodoviária Federal, de um menor em Santa Catarina que estava com essas armas. E aí, vamos tentar trazer para você aqui, para relembrar. Então, a Chayane, esse que você ouviu é o Ivan, o sobrevivente. Foi o rapaz que correu por meio do mato, conseguiu achar guarida numa das casas, ali em volta, até que chegasse o socorro. 9 tiros. Esse nasceu de novo. Esse nasceu de novo. Esses dois são sobreviventes, o Ivan e a Chayane. Essa criança, que é filha da Chayane, morreu. Uma criança de 7 anos. Meu Deus do céu. Quem foi que deu a carona? O Ivan e a Chayane. Os que morreram, que pediram a carona, a Bruna e o Anderson. E morreu também essa criança, filho deles, o Guilherme, de 2 anos. O bebê de 6 meses sobreviveu. Tá? Para deixar claro para você entender. Esses dois deram carona para esses dois, que eram os alvos dos criminosos, dos assassinos. Daniel Santos, deixa eu voltar a falar com o Daniel, que conversou com exclusividade com o Ivan e tem mais informações pra gente. Como é que ele está vivendo agora, Daniel? Eu imagino que ele deve estar traumatizado, ele tem medo ainda de alguma coisa. Como é que está a situação dele no momento e da família dele? Tem sim, ele é jardineiro, nesse momento não tem condição nenhuma de trabalhar, tem segurado as pontas como pode, saiu do hospital recentemente, ainda caminha com dificuldades, imagine. Ele levou 4 balaços de pistola nas nádegas. Por pouco, por questão de milímetros, um dos disparos não pegou na coluna dele. E aí o caso seria bem mais complicado. A Chayane, para você ter uma ideia, Jason, a Chayane também foi baleada. Só que ela não consegue andar ainda, ela está numa cadeira de rodas. Tanto que um dos delegados desceu, para quem conhece a estrutura da divisão de homicídios, o delegado fica na parte superior do prédio, ele desceu, foi dar toda a atenção para ela numa sala ali no térreo, né, no mesmo nível praticamente da calçada, e ele foi para essa sala reservada para falar com a Chayane, que está na cadeira de rodas. Ela ainda não consegue andar. Agora, em relação ao Ivan, teve um dos disparos, só para você ter uma ideia, o Jason, como ele nasceu de novo naquela noite. Um dos disparos passou de raspão no pescoço. Ainda tem marca no pescoço dele, do ferimento. Né? Tem disparo no ombro, disparo no braço, disparo no bumbum, disparos na perna, mas assim, ele não quebrou um osso sequer. E nenhum desses tiros passou próximo ali de repente, tirar a vida dele. Mas o que chama a atenção foi a persistência dos assassinos que ainda foram atrás, se embrenharam na mata. Nesse momento, o Ivan, ele se joga na mata, sai rolando, ele cai em um córrego. Mas essa ainda seria uma cava ali próxima, pelo que ele me disse. Cai nesse córrego, consegue sair desse córrego e os assassinos atrás dele ali no meio da mata. Aí sim, que ele vê uma luz, ele vai na direção dessa luz. Teve muita sorte, porque um senhor que estava nessa casa observou, perguntou quem era, ele se identificou imediatamente e esse senhor o convidou para que ele se escondesse atrás de um banheiro.
ficasse ali atrás de uma parede. Imagine só o risco que essa pessoa também correu ao dar guarita, ao dar proteção para o Ivan. Os assassinos, no meio daquela escuridão, desistiram, deixaram o Ivan para lá e foram embora. Perguntei para ele se ele viu as imagens que o Balanço Geral divulgou na semana passada, a imagem do acompanhamento, a PRF pegando aquele menor, apreendendo o menor, as armas, a munição, os carregadores, e ele diz que sentiu algo muito estranho quando viu aquelas imagens, se sentiu muito mal. E para ele, vítima, aquelas armas foram usadas na chacina do bairro Portão. Se ele que é vítima tem essa desconfiança, ô Jasson, quiçá a investigação que está em andamento para tentar identificar quem são os autores dessa chacina, e a motivação que já está muito clara, é um desacerto, né? Tráfico de drogas nessa história. Para o Ivan, tem um nome, né, que a gente vai dar aqui pela primeira vez também, viu, o Jasson? É um tal de Jackson. Essa vítima que estava no banco de trás e faz uma ligação. Oi, tudo bem? Ô, Jackson, eu já estou aqui no local combinado. Eu estou num carro tal, estou aqui com alguns amigos, pode vir aqui para a gente acertar. Jackson, é essa a informação que a gente tem nesse momento, o Jasson Goulart. Daniel, só para a gente encerrar esse assunto, parabéns aí pela reportagem, você, o Daniel. Agora, a Chayane, a sobrevivente, além de estar numa cadeira de roda, porque também foi atingida, o Ivan falou como é que ela está, porque ela perdeu o filho, criança de 7 anos, nessa tragédia. Como é que ela está? Ela está abalada emocionalmente, estava o tempo todo chorando na delegacia, na cadeira de rodas. Imagine, não pode andar nesse momento. Ela está com os movimentos comprometidos? Não. Até onde eu fui informado, não. Nesse momento, por conta dos ferimentos nas costas, também na perna, na coxa, ela não consegue ainda andar, assim como o marido. Mas a relação entre os dois estremeceu. A relação entre os dois nesse momento está bem complicada. Eles estão, pelo que eu ouvi na delegacia, estão separados. Ela sofrendo muito pela perda desse filho de 7 anos. E pelo que eu entendi, o Jasson fica naquela história de tentar responsabilizar o outro. O que ele me disse, tem algo interessante nessa entrevista. Eu nunca imaginei que aquele cara fosse levar a família dele para um local de morte. Levar as crianças, botar todo mundo em risco. Eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. Eu pensei que, assim como na primeira vez, ele fosse até esse local pagando o combustível do meu carro, mas pedindo uma carona para resolver qualquer problema. Não colocar as duas famílias em risco. Foi isso que ele me disse na divisão de homicídios. Então, nesse momento, a gente tem... encontrei também os avós lá, viu, Jasson? Os avós também muito abalados com essa situação, cuidando do bebezinho. O bebezinho é a coisa mais linda, o bebezinho de 7 para 8 meses também. Mas, infelizmente, a situação do casal nesse momento não é das melhores, não. Eles estão com uma relação bem estremecida depois do ocorrido e ela sofrendo muito diante da perda do filho de 7 anos. O Jasson, e não é para menos, né? Não é para menos. E essa criança que o policial carrega no colo, de 7 para 8 meses, também foi atingida, doutora Márcia. Também foi atingida. Teve um tiro, recebeu um tiro de raspão no pé, né? Pegou no dedo da criança. Então essa criança também vai carregar para sempre as marcas dessa tragédia. Sim, além do mais, nesse momento ele se viu órfão também, né? Perdeu os pais, ou seja, essa primeira referência. Mas é claro que todos os sobreviventes, tanto o bebê quanto os adultos, entram numa situação de trauma terrível. Não só por causa do tiroteio, mas como no caso dos adultos sobreviventes, até pela perda do próprio filho. E como se chegou a essa situação? Ou seja, nesse momento existe aquela situação que a gente chama de culpa do sobrevivente, né? Ah, se eu tivesse feito uma outra coisa, se eu tivesse me recusado a carona, se eu não tivesse... Esses seres todos não mudam a história, mas eles são recorrentes na cabeça, na memória dessas pessoas. E entender que os únicos culpados são aqueles que atiraram, né, Jasson?